Nova reforma da Previdência. Veja os motivos para mexer mais uma vez nas regras de aposentadorias e pensões. E com o envelhecimento da população e a queda na arrecadação do INSS, até no máximo 2027 nós vamos ter aí uma alteração considerável nas regras da aposentadoria. Então nesse vídeo nós vamos descobrir quando será essa mudança, por que o INSS tem um rombo tão grande, quem será afetado com as novas regras e qual a nova idade mínima que será proposta com essa mudança. E nesse vídeo, então, nós vamos entender todas essas informações, essa mudança de regra aí das aposentadorias. E sempre dá uma trabalheira danada, compilar, trazer todos esses dados, essas informações aqui para vocês. Então lembrem de deixar o like, se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos, para que o canal sempre continue crescendo, o YouTube sempre continue distribuindo nossos conteúdos e a gente sempre possa estar aqui trazendo esse tipo de vídeo e esclarecimentos para vocês. E essa reforma da Previdência, ela vai acontecer novamente, mesmo depois de uma mudança relativamente recente que nós tivemos. Para quem lembra, em 2019, no governo Bolsonaro, nós já tivemos uma reforma na nossa Previdência. Porém, nós vamos explicar o motivo que no máximo até em 2027 nós teremos mais uma reforma, porque senão o sistema literalmente vai quebrar. E só para perceber como esse sistema ele está falido, ele consome muito da arrecadação, do governo, lá em 2019, no governo do Bolsonaro, até então o ministro da Economia era o Paulo Guedes, nós tivemos essa reforma na Previdência, e essa reforma então, lá de 2019, do Bolsonaro e do Guedes, iria trazer uma economia e um respiro para os cofres públicos de 800 bilhões até 1 trilhão de reais nos próximos 10 anos. Mas ainda assim, isso não será o suficiente. E vamos entender a opinião de alguns economistas, até tem uma notícia aqui no G1. Bora lá, a nova reforma é necessária, quem fala isso é o economista Paulo Tafner. O que ele fala? Eu imagino que esse governo segura sem fazer a reforma, esse governo atual. No limite, se não, no próximo governo em 2026, o eleito em 2030 vai ter de fazer isso, pois o déficit vai começar a escalar. Ou ele governa, ou ele paga a Previdência. Ou seja, pessoal, resumo de tudo isso, repare aí que nos próximos 3, 4 anos, a Previdência vai escalar tanto dentro do orçamento, na arrecadação do governo, que ou vai ser governado o país, feitas políticas de segurança pública, educação e tudo mais, ou vai ser destinado verba para pagar aposentado. Isso com certeza é um país que não consegue ter uma evolução ou ter uma gestão em si. Então, por esse motivo é que eles estão afirmando que uma nova reforma é necessária e a gente sabe que cada reforma traz mais dificuldades, traz redução no recebimento das pensões e aposentadorias. Vamos entender mais isso agora. E só para vocês terem noção, nos próximos anos, olha como pode escalar essa dívida aí da Previdência, do rombo, De acordo com o governo, o rombo previdenciário previsto para esse ano é de 276, praticamente 277 bilhões de reais. Isso equivale a 2,6% do PIB. Mas a projeção para 2060, então colocando já num prazo maior, é que o custo com as aposentadorias e pensões chegará a 3,3 trilhões, o que vai representar praticamente 6% do PIB, e se colocar até 2100, num prazo bem longo, vai chegar a 25 trilhões, e isso vai superar 10% do PIB e realmente vai se tornar algo insustentável. Na verdade, em 2060 já se tornaria algo totalmente insustentável. Então, por esse motivo é o que foi comentado aí pelo Tafner. O custo de previdência vem crescendo tanto dentro do orçamento do governo, que em algum momento o governo vai ter que escolher. Nós pagamos aposentadorias ou levamos educação, segurança, entre outras coisas, para a população. E aí nós vamos ter uma escolha difícil. Então, para que não chegue esse momento, o que vai precisar? Reformas dentro do plano de aposentadoria. E por que esse rombo fica cada vez maior, mesmo depois de tantas reformas que foram feitas no Brasil, está cada vez mais difícil se aposentar? E o problema está nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela. Veja só, a gente está com uma expansão acelerada. Em 1980, o Brasil pagava um benefício previdenciário para cada 15 contribuintes. E veja como que está esse número em 2022. O país agora, a cada um beneficiário previdenciário, ou seja, a cada uma pessoa que se aposenta, a gente tem 5 contribuintes. Em resumo, de 1980 para 2022, o número de contribuintes da Previdência já reduziu em 3 vezes. E algo que contribui muito com isso é que desde 1980, o estoque de benefícios, ou seja, o número de aposentados, ele aumenta muito mais rápido que o crescimento da população. Conforme está aparecendo na imagem para você, o crescimento da população é de 1,3% ao ano e o crescimento do estoque de benefícios previdenciários é de 3,9%, ou seja,
3 vezes maior. E esse descompasso ele aumenta ainda mais quando se inclui nessa conta o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E ele é para quem? Ele é para aquelas pessoas que, mesmo não tendo contribuído nem sequer R$1 durante toda a sua vida por serem de baixa renda, o governo dá o auxílio para eles. E é claro, né, pessoal, que não tem nada de errado com isso, né? São pessoas que realmente precisam desse auxílio e o governo ajuda eles. O único ponto é que isso faz a conta ficar mais cara, né? Porque como eles não contribuíram nunca durante a vida e acabam usufruindo do mesmo recurso que as outras pessoas pagaram, né? Isso acaba aumentando e muito esse déficit da Previdência. E se a gente for pegar o crescimento acumulado da população desde 1980 até agora, o crescimento da população foi de 70,6%. E o crescimento acumulado do estoque de benefícios, ou seja, do número de pessoas que têm se aposentado, foi de 383%. E uma explicação simples desse acontecimento é o envelhecimento da população e também um aumento da expectativa de vida, aonde os aposentados estão vivendo mais e usufruindo mais desse benefício. Em contrapartida, enquanto o crescimento populacional desacelera, cada vez menos a gente tem contribuintes para sustentar toda essa cadeia de pessoas que estão se aposentando e tendo uma vida mais longeva. E para que isso fique mais claro, dá uma olhada nessa imagem aqui que mostra a expectativa de vida dos brasileiros desde 1940 até os dias atuais. Lá em 1940 era de 45 anos a expectativa de vida. Se a gente pegar a idade aí média dos nossos pais, né, anos de nascimento, que fica ali por volta de 1970, vamos dar uma olhada, era de 57 anos a expectativa de vida. Ou seja, de 1970 até 2020, nos últimos 50 anos, a expectativa de vida cresceu em 20 anos. Por quê? Agora a expectativa de vida está perto aí dos 77 anos de idade. Ou seja, nos últimos 50 anos, as pessoas estão vivendo em média 20 anos mais. E o que isso significa? Que são 20 anos mais que as pessoas estão usufruindo dos benefícios da Previdência Social. Em contrapartida a isso, o número de contribuintes, que são as pessoas que mantêm esse sistema, vem diminuindo ano após ano. E agora nós vamos entender como o sistema está fadado a ficar ainda pior no futuro. Por quê? Porque nós temos um crescimento populacional cada vez menor no Brasil. Significa que nos próximos anos nós teremos cada vez menos contribuintes para manter um sistema funcionando com pessoas que usam por mais tempo desse sistema, que seria a Previdência Social. E olha só, esse censo de 2022 ele mostra aí que o Brasil então tem uma população de 203 milhões, né, de pessoas. Repara, por exemplo, lá nos anos 70. Nos anos 70, o crescimento populacional, em média, era 3% ao ano, né? Esse era o crescimento populacional anual. Porém, quando chegou ali nos anos de 1990, 91, nós já temos um crescimento populacional bem menor, na casa de 1,9%. E agora, repare, a gente chegou então em 2022 a 203 milhões, né, de habitantes, porém com crescimento habitacional de apenas 0,5% ao ano. Pode chegar um momento que praticamente já não vai ter mais crescimento, né? Basicamente a quantidade de pessoas que está nascendo está sendo mantida pela quantidade de pessoas que estão morrendo, podemos falar assim. Só que esse é um problema sério que nós temos. E para um sistema previdenciário se manter saudável, nós precisamos ter sempre o mesmo número de contribuintes com o número de beneficiários. Dessa forma você tem uma previsibilidade. Agora, o que nós estamos vendo são pessoas vivendo mais, usufruindo mais da Previdência, em contrapartida, o número de beneficiários cada vez menor e ainda a população que vai vir para os próximos anos um crescimento cada vez menor, já chegando na casa do 0,5%, logo nós podemos ter um crescimento anual quase que zerado e aí sim, com certeza, a Previdência Social está condenada e ela não vai conseguir se sustentar nessas condições de hoje, que já não são tão boas. Então, o que nós podemos esperar para essa nova reforma da Previdência que vai acontecer no máximo até em 2027? Vamos listar os tópicos aqui para vocês. E os pontos, então, que devem ser discutidos aí na nova reforma da Previdência é a igualdade da idade mínima de aposentadoria tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, né, mulheres se aposentam um pouco antes do que os homens. Em contrapartida, as mulheres tendem a viver mais. Então, levando em consideração isso, é bem possível que na próxima reforma eles coloquem a idade igual para homens e mulheres, né? Sem distinção de gênero, todos se aposentam com uma idade fixa para os dois sexos, tá? Isso tende a acontecer porque toda reforma ela vem o quê? Ela vem para dificultar os benefícios, dificultar a aposentadoria, jogar essa aposentadoria o mais para frente possível, justo para dar fôlego para o caixa da Previdência e para que ela possa se sustentar saudável aí por mais tempo. Outro ponto que deve ser discutido é o aumento da idade mínima para ambos os gêneros para 67 anos. Então, primeiro, eles querem equiparar mulheres com homens, né? Então, aí eles já ganham um tempo porque a idade mínima das mulheres sobem e depois eles ainda tendem que fazer
fazer uma segunda alteração jogando a idade mínima para 67 anos, tornando cada vez mais distante a aposentadoria para que as pessoas recebam por menos tempo, já que a idade, né, a expectativa de vida cresceu, então as pessoas também têm que se aposentar um pouco mais tarde para diminuir esse período de tempo de recebimento da Previdência. Terceiro ponto que deve ser discutido é mudar a aposentadoria rural, aumentando a idade mínima. Hoje a idade mínima para aposentados rurais é de 55 anos, para mulheres e 60 anos para homens. Então, se eles equipararem, vai ser os dois passam para 67 anos, assim, dando um respiro bem grande aí para as contas do INSS. E a quarta mudança, que aqui vai bater direto para quem não contribuiu para o INSS, que são os beneficiários do BPC, benefício de prestação continuada, é o quê? É a mudança, então, da regra do BPC, tá? Que é uma assistência social que é dada para quem nunca contribuiu. Então, basicamente, para receber o BPC, que hoje pode receber até com uma idade inferior à idade do INSS, eles colocam a regra padrão também para o BPC, para receber no mínimo com 67 anos, ou se a pessoa receber antes dos 67 anos, receber um valor reduzido se comparado ao salário mínimo. Essa seria uma forma, então, também para diminuir esse rombo que o BPC dá dentro do sistema previdenciário. Afinal, são pessoas que nunca contribuíram e elas podem se aposentar antes do que um próprio contribuinte do INSS. Então, eles colocariam a regra para se aposentar com o salário mínimo cheio com a idade padrão de 67 anos, que é idêntica dos outros contribuintes que estão se aposentando, ou se por algum motivo a pessoa não pode trabalhar e precisa receber antes dos 67, ela vai receber um valor inferior ao valor do salário mínimo. Ou seja, não dá mais para depender do INSS, está cada vez mais difícil e mais tardio se aposentar. Sem falar que para conseguir se aposentar com o teto da aposentadoria, está praticamente impossível. A maioria dos aposentados, eles têm se aposentado com pouco mais de um salário mínimo. E é claro, se você não pode mais contar com o INSS, o que você tem que fazer? Você mesmo tem que pensar em como construir uma previdência, ou seja, como construir um plano de previdência que você mesmo esteja no controle disso para garantir que lá na frente você vai ter recursos, você vai receber um salário, uma renda ou vai ter um montante que você vai poder utilizar como bem entender. E quando eu falo construir a sua própria previdência, não estou falando diretamente em você procurar planos de previdência privada e investir nesses planos. Tanto que a grande parte deles não são bons. Mas eu estou falando em você construir uma carteira de investimentos, você investir para o seu futuro, você aplicar uma estratégia para que você possa crescer o seu patrimônio ao longo dos anos e que você possa utilizar isso lá na frente sem depender do INSS, sem depender do governo. Simplesmente com o seu esforço, você vai conseguir ter muito mais rendimentos, muito mais renda para você do que ficar dependendo e acreditando no INSS. Nós aqui do Você Investidor, nós temos um grupo de acompanhamento onde nós literalmente formamos pessoas que vão conseguir ter um grande montante patrimonial lá no futuro. O que isso quer dizer? Nós literalmente mostramos o passo a passo de como ter uma construção patrimonial para que você não dependa do INSS. E quando a gente fala em construção patrimonial, é investir em você, é criar investimentos que vão trazer renda, trazer um segundo salário, um salário extra para você quando chegar a hora de se aposentar. Nós temos um grupo de acompanhamento onde cada 15 dias a gente dá instruções para essas pessoas e coloca elas literalmente no eixo certo, onde essas pessoas consigam construir um patrimônio que vai trazer renda para elas lá na aposentadoria. Se você quer saber mais sobre esse grupo de acompanhamento, se você já tem um determinado patrimônio, não está conseguindo fazer com que ele tenha rendimentos ou ele não está te entregando uma renda considerável e você quer entender como fazer isso melhorar e evoluir ao longo dos anos, aqui embaixo vai ter um link onde você vai ter todas as informações de valores e como ter acesso a essa nossa consultoria. Basta tocar no link, preencher os seus dados e a nossa equipe vai entrar em contato com você. E até aproveita e deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Por quanto tempo você acha que a Previdência vai continuar funcionando sem padronizar o salário mínimo ou uma idade mínima bem mais alta do que a normal para que ela possa continuar funcionando? Deixa aqui nos comentários. Claro, pessoal, se gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e se desejar mais informações a respeito da nossa consultoria, o link está aqui embaixo. Até a próxima, tchau, tchau!